Olá, meus amigos do primeiro ano, tudo bem? Vocês também que acompanham aí a progressão da Física 1, aquele abraço para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma aula de Física 1, e uma das partes que eu mais gosto, que é falar sobre a gravidade, planetas, estrelas, né? É sempre bacana, tem muito a ver com astronomia. Esse capítulo vai falar os princípios básicos de movimento, de forças que existem entre astros, né? Não só aqui do nosso sisteminha solar, mas também de todo o universo, né? Por isso que é muito bacana essa matéria. Vem comigo. Bom, para começar, a gente vai falar da parte da cinemática dos planetas, tá? Que se aplica não só aos planetas do nosso sistema solar, que estão bem ilustrados aqui, né? Está faltando um, aliás. É, mas se aplica também a qualquer sistema planetário, tá? E mesmo que não seja de planetas, ou até o movimento das estrelas em torno da Via Láctea, tem muito a ver com isso aqui. Enfim, são as leis de Kepler. Johannes Kepler, que é esse físico que vocês estão vendo aqui, enunciou as 3 leis que explicavam o movimento dos planetas a partir de observações muito bem feitas e detalhadas por astrônomos anteriores a ele. Então, vamos lá. A primeira lei de Kepler, ela fala como que são as órbitas, né? Todo mundo imagina a órbita de planeta como circular, na verdade não é. As órbitas dos planetas, elas são elípticas, são elipses, né? A elipse é esse formato aqui, né, que lembra um pouquinho o formato de um ovo, né? É um oval, na verdade. E o Sol não está no centro, o Sol está num dos focos. Toda elipse tem 2 focos, né? Num desses focos, a gente vai encontrar o Sol. E o planeta está lá na sua trajetória elíptica ao redor desse foco, né, do Sol. Ok? Algumas elipses são mais achatadas, outras são menos achatadas. A elipse da Terra, na verdade, ela é pouco achatada. Essa elipse aqui está muito achatada. A da Terra parece muito mais como uma circunferência do que como uma elipse em si, tá? Como o Sol não está no centro, né? Então a gente vai ter um ponto em que o planeta fica bem pertinho do Sol, e a gente vai chamar esse ponto de periélio, é o ponto que o planeta fica mais perto do Sol, e tem um ponto que ele fica bem longe do Sol, que é o chamado de afélio. Então, a distância de um planeta ao Sol varia ao longo de sua trajetória, porque ela não é circular e o Sol não está no centro. Ok? Muito bem. A segunda lei de Kepler, ela fala da velocidade com que esses planetas se movem, né? E ela é chamada de lei das áreas, porque ela é enunciada a partir das áreas descritas, que a gente chama pelo raio vetor de um planeta. O que é isso? É a reta imaginária que liga o planeta ao Sol. Se a gente traçar uma reta aqui e for movendo essa reta, o planeta vai se movendo, ele leva a reta e percorre uma determinada área, tá? A segunda lei de Kepler, ela fala que essa área é proporcional ao tempo gasto para descrevê-la, ou seja, é proporcional ao tempo que o planeta gasta para percorrer essa área. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, desse ponto aqui para esse, ele percorreu toda essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, tá? E aí, do lado de cá, por exemplo, ele passa dessa posição para essa, ele percorre uma área 2, tá? E aí, o que a gente vai perceber, então? Que a área 1 é proporcional ao tempo que o planeta gasta para ir dessa posição até essa, assim como a área 2 é proporcional ao tempo que o planeta gasta dessa até essa posição. Ok? Evidentemente que é aí que a gente vai entender, né? Que o planeta ele vai gastar mais tempo aqui, nessa parte, né? Do que nessa. Que aqui a área foi muito menor, né? E é interessante vocês perceberem que, se a gente for olhar em termos lineares, o planeta andou praticamente a mesma distância, tá vendo? Se a gente for pegar o comprimento do arco,
aqui dá praticamente a mesma distância. Mas como aqui a área é muito menor, né? Então, aqui ele percorre num tempo menor também, ok? E, evidentemente, se as áreas A1 e A2 forem iguais, os tempos T1 e T2 também serão iguais, ok? E aí uma coisa que a gente vai perceber, então, é que quando o planeta está mais perto do Sol, especialmente aqui no periélio, né, a velocidade do planeta é maior. No caso do nosso planetinha azul, a gente tem uma velocidade de 30,2 quilômetros por segundo, ou seja, 30.200 metros por segundo, a velocidade grande. E lá no afélio, que é o ponto mais afastado, né? Af de afastado, ok? P de perto, né? Perto do hélio, perto do Sol, afastado do hélio, né? Afastado do Sol. Lá no afélio é onde a velocidade é menor, né? E no caso da Terra é 29,3 quilômetros por segundo. Ou seja, a diferença é muito pequena, né, gente? Em termos de afélio e periélio, porque, como eu disse para vocês, a trajetória do planeta Terra é praticamente uma circunferência. Ela lembra muito mais uma circunferência do que uma elipse. Muito bem. E a terceira e última lei de Kepler, que é a lei dos períodos. O período, que como a gente viu lá no movimento circular, é o tempo gasto para completar uma volta, né? Então, a terceira lei, ela fala que o quadrado do período de revolução, que é o Tsão aqui, de um planeta em torno do Sol, é proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Quando eu falo raio médio, é porque, como eu disse, a distância até o Sol ela não varia, ela não é constante, ela varia. Então, por isso que você tem que fazer um valor médio. Então, o T ao quadrado é igual a K, esse K é uma constante, vezes raio ao cubo. Ou então, se você pega T ao quadrado pelo R ao cubo, vai ter sempre o K, que é uma constante. Então, para qualquer planeta que você pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo, você sempre vai chegar no mesmo valor. Como vocês vão perceber aqui nessa tabelinha, em que tem aqui todos os planetas, inclusive tem até o Plutão, que não era para estar aqui, mas enfim, a lei se aplica a ele também, tá? O Plutão, que agora é planeta não, desde 2006. Aqui a gente tem o período de revolução, que é o tempo que ele gasta para dar a volta no Sol, e tem o raio médio da órbita, ok? O período de revolução aqui está em anos, e o raio médio da órbita, ele está em UA. O que é UA? Unidades astronômicas, tá? Uma unidade astronômica é o raio da órbita da Terra, ou seja, aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? Muito bem. Então, a gente vai percebendo aqui, ó, e aí eu acho que é bem lógico, né? Mercúrio, ele tem o menor raio de órbita, é o planeta mais próximo do Sol, né? E aí é o menor período também, 0,241 anos, né? Depois Vênus, maior, vai aumentar um pouquinho mais. A Terra é uma unidade astronômica, né? Que a distância a Terra ao Sol é uma unidade astronômica. Gasta um ano, né? E aí vai, Marte já gasta 1,88 anos, Júpiter 11,86, Saturno 29,6, Urano, Netuno, Plutão, que é o que está mais longinho aqui, 248 anos, para dar uma volta, hein? Uma volta. E o raio da órbita aí de 39,4 unidades astronômicas. É interessante que quando você pega em unidades astronômicas a distância e o tempo em anos, na hora que você coloca aqui T ao quadrado sobre R ao cubo, na hora que você fizer essa conta, e aí vocês podem fazer para conferir, vai dar, para todos os planetas, dá praticamente um, tá vendo? Olha, é aquilo que eu falei, dá uma constante. E essa constante, nesse caso, com essas unidades aqui, ela dá 1. Ok? E aí vocês vão percebendo, né? Quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele gasta para dar uma volta, né? Planeta ou planeta não também, tá, gente? Planeta não também serve. Planeta, o último aqui é o Netuno, né? Que tem 165 anos de órbita e 30 unidades astronômicas de distância. Ok? Essa é a terceira lei de Kepler. Muito bem, as leis de Kepler, elas falam do movimento em si,
sem explicar por que ele é dessa forma. E aí vem o nosso amigo Isaac Newton, que vocês conhecem lá das leis de Newton, né? Da ideia da maçã, e vai tentar explicar, aliás, vai tentar não, ele vai conseguir explicar, através da lei da gravitação universal, todos esses movimentos de planetas, satélites e tal. Bom, uma coisa que ele percebeu, e aí a gente pode perceber também analisando a primeira lei de Newton, né? Que se a órbita ela não é ela é uma circunferência, né? Ou uma elipse, como queiram, existe uma força, né? Porque se não houver força, o que acontece? O movimento seria retilíneo, né? Lembre-se que pela primeira lei de Newton, se um corpo não estiver sujeito a forças, ou a força restante for zero, o único movimento que ele pode descrever é o movimento retilíneo uniforme. Não é o caso da órbita do planeta. Então tem que ter uma força, e no caso, vamos pensar em trajetória circular só para facilitar o raciocínio, a gente tem que ter uma força centrípeta. Lembra que a gente discutiu lá no movimento circular? Todo movimento circular necessita de uma força centrípeta, tá? Bom, e essa força centrípeta é proporcionada justamente pela atração que o planeta sofre do Sol. O Sol atrai o planeta gravitacionalmente, né? Existe uma força gravitacional que liga o planeta ao Sol, Sol ao planeta, e mantém a órbita do planeta. Ok? Bom, e Newton foi capaz de descobrir de que essa força dependia. Ele viu que ela dependia da massa do Sol, diretamente proporcional à massa do Sol, tá? Ela dependia da massa do planeta também, né? Então, planetas mais massivos são atraídos mais fortemente, né? Assim como estrelas mais massivas, que têm mais massa, atraem mais fortemente também. E ele descobriu que ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre o Sol e o planeta. Ou seja, proporcional ao inverso, inversamente proporcional àquele raio médio que a gente comentou, ao quadrado, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma distância de um planeta 2 vezes maior, né? Se a gente aumentasse a distância do planeta Terra 2 vezes do Sol, por exemplo, a força diminuiria 4, porque ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se você diminuísse a distância 3 vezes, a força aumentaria 9, porque ela sempre faz o contrário, né? Se você aumenta a distância, a força diminui. Se você diminui a distância, a força aumenta. Só que ao contrário, ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 4. 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Muito bem. E o Newton foi capaz de unir essas relações aí, e então chegou à fórmula, né? A equação famosa da lei da gravitação universal, onde você tem o F, a força, né? O G vai ser uma constante, né, determinada depois, não foi ele que determinou, tá? Ele só previu que ela existia. M é a massa, no caso do Sol, e Mzinho é a massa do planeta. E o R é a distância aí entre eles. Ok? Esse G, determinado depois, tem esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Isso aqui é só para vocês saberem que para usar nessa fórmula, você tem a força em newtons, você vai ter que usar a distância em metros e a massa em quilogramas, tá? Essa ficou sendo, então, a constante da gravitação universal. Bom, e por que a gente fala que a gravitação é universal, né? A princípio ali, a gente estava falando do planeta com o Sol, né? Mas quando você fala universal, quer dizer que se aplica a tudo, ok? Se aplica, por exemplo, ao sistema Lua-Terra, tá? Quer dizer, a Lua orbita a Terra da mesma forma que a Terra orbita o Sol, né? A Lua é atraída pela Terra,
né, da mesma força, da mesma natureza que é a força gravitacional, né, que a Terra é atraída pelo Sol, e é por isso que ela tem a órbita elíptica, né, aproximadamente circular ao redor da Terra. Se não houvesse essa força, a Lua não ia ficar aqui, né, gente? A Lua ia seguir a trajetória retilínea lá dela, lá, que é essa azul aqui. Ok? Na verdade, todos os corpos, eles são atraídos pela força gravitacional, né? É por isso que a maçã caiu na cabeça do Newton, né? Porque ela foi atraída pela Terra, né? Dizem que ele se inspirou nisso, né? Mas é mais lenda do que realidade, né? Eu sei que é uma historinha bonitinha, né? Que ele estava lá na macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ó, tal, gravidade, né? Não é bem simples assim, não, né? Provavelmente é bem mais complicado que isso. Bom, e aí não só dos corpos com a Terra, tá? Dos corpos com os planetas, mas duas partículas de massa, uma M1 e uma M2, também vão ficar sujeitas a uma força gravitacional. E se você pensar em duas pessoas, né? Também existe essa força de atração gravitacional entre duas pessoas, né? Que é dado, então, pela mesma equação, né? Só que ao invés de a gente colocar um Mzão, Mzinho, aqui está M1 e M2, mas é a mesma coisa, é a mesma lei da gravitação. E o R, então, é a distância entre elas, tá? É esquisito, né, pensar que uma pessoa exerce uma força sobre a outra, né? Tipo, quando você passa perto da outra pessoa, você se sente atraído por ela, né? Pois é. Na verdade, a atração pode ser sexual, viu? Porque é, gravitacional tem muito pouco. Então, para mostrar para vocês como que essa atração gravitacional, na verdade, ela é muito pequena, nós vamos fazer um cálculo aqui rapidinho, considerando duas pessoas de 50 quilogramas, separadas por uma distância de 2 metros, por causa do distanciamento social, tá, gente? Tem que ser no mínimo 2 metros, né? E usando o nosso G lá de 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, vamos fazer o cálculo de qual é essa força que uma pessoa faz na outra aqui, tá? Então, a gente tem aí as duas massas igual a 50, a distância igual a 2 metros, o G, esse valorzinho. Vamos jogar lá na fórmula da gravitação universal, Gzão M1, M2 sobre R quadrado. Então, no lugar de M1 entrou 50, o M2 50, o nosso valor de constante está aqui, a distância é 2 ao quadrado, né? 50 vezes 500, 50 vai dar 2.500, 2 ao quadrado dá 4, dividindo dá 625, multiplicando vai dar esse valorzinho aqui, ó, 4,17 vezes 10 a menos 8. Isso é muito pequeno, mas é muito pequeno. Percebe como é que isso é muito pequeno? Só para vocês terem uma ideia, essa força aqui, ela é quase 240 milhões de vezes menor do que o peso de 1 quilo de sal. Tá? Quer dizer, é muito pequeno, tá, gente? Muito pequeno, né? O que é um quilo de sal? Já é uma força pequena, né? É um peso de 1 quilo de sal, 240 milhões de vezes menor. Ou seja, a força é praticamente desprezível. A força gravitacional ela só faz diferença para corpos muito massivos, como os planetas, né? Então, o planeta me atrai porque ele tem muita massa, tá? O Sol atrai a Terra porque os dois têm muita massa, tá? Muito bem. E agora nós vamos discutir duas aplicações interessantes dessa teoria da gravitação universal de Newton. Primeiramente, o movimento de satélites, né? A gente sabe hoje como que os satélites são importantes, né? Para as nossas telecomunicações, por exemplo, né? Para a gente ter um celular hoje que fala em quase qualquer lugar do mundo, a gente precisa de um satélite lá para direcionar a ligação dele. Para a gente assistir um jogo de Copa do Mundo lá no Japão, a gente precisa de um satélite para mandar o sinal para a gente aqui. Bom, já lá no século XVII, o Newton, usando a teoria de gravitação dele, imaginou que seria possível você colocar um satélite em órbita da Terra, né? Lá no século XVII. Hein? Olha o que ele imaginou. Essa figura, que inclusive está num dos livros dele, ele imaginou o seguinte:
que seria possível se você tivesse a uma determinada altura, acima do solo, bem grande, aliás, né? Por causa da resistência do ar e por causa de obstáculos que você poderia encontrar na frente. E aí, olha a ideia. Quando você joga um objeto para frente, né, horizontal, você vai ver que ele vai cair a poucos metros de você. Se você jogar ele com uma força maior, com uma velocidade maior, né, ele vai cair um pouco mais longe, né? E quanto mais velocidade você der para ele, quanto maior a força que você der para ele, que você fizer na hora que você lançá-lo, ele vai cair mais longe. Essa é a ideia aqui, olha. Então, ele vai jogar com uma velocidade pequena, vai cair aqui. Com uma velocidade um pouquinho maior, cai aqui. Maior ainda aqui, depois aqui. Vai chegar a uma velocidade tão grande que você vai jogar que ele não vai cair mais. Ele vai entrar em órbita, que é essa órbita que vocês estão vendo aqui. Ok? Então, a ideia de colocar um satélite em órbita é suspendê-lo a uma determinada altura para livrá-lo dos obstáculos e lançá-lo com uma velocidade muito grande, suficiente para colocá-lo em órbita, tá? Apesar de ter tido a ideia no século XVII, isso só foi concluído no século XX, né, pessoal? Né, lá os primórdios dos anos 50, 1950, 1960, onde foi feito, então, o primeiro satélite, Sputnik. Bom, então, em termos práticos, a gente sabe hoje que você tem que colocar esse satélite a, no mínimo, 150 quilômetros de altitude, acima da superfície da Terra, que é esse Hzinho aqui, tá? Porque aí é onde você já tem uma atmosfera muito rarefeita, que não vai atrapalhar o movimento do seu satélite, e não tem nenhuma montanha, não tem nenhum edifício que vai atrapalhá-lo, visto que o Everest, por exemplo, que é a montanha mais alta da Terra, ele tem 8 quilômetros de altura, né? Bom, quando você atinge essa altura aqui com o satélite, você impulsiona esse satélite com foguete, com uma certa velocidade V, para que ele mantenha a órbita, a gente calcula quanto que tem que ser essa velocidade dele, tá? Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai ter que usar o raio da órbita, que é o R, que vai desde o centro da Terra até a posição do satélite, tá? Esse raio de órbita aqui, todo, ele então é o raio da Terra, né? Mais a altura que o satélite se encontra. Então, o raio da órbita é raio da Terra mais o H, que é a altura. Ok? Então, vamos calcular agora qual que deve ser essa velocidade que o satélite deve ter para manter essa órbita bonitinha aí. Bom, para ele manter a órbita, uma órbita circular, nós vamos precisar de uma força centrípeta, né? Trajetória circular precisa de força centrípeta. Então, a força gravitacional, que é o nosso G, Mzinho sobre R quadrado, tem que ser igual à força centrípeta, que nós já estudamos, e vimos que ela é mv ao quadrado sobre R. No caso, o Mzinho é a massa do satélite, né, gente? O Mzinho é a massa da Terra. O R é o raio da trajetória, o V é a velocidade que a gente quer calcular. Bom, só de colocar assim, a gente já consegue cancelar aqui, ó, a massa, que tem a massa do satélite dos dois lados, então quer dizer que a velocidade não vai depender da massa do satélite, e a gente consegue cancelar também o raio ao quadrado daqui com o raio de lá. Então, nós ficamos com V ao quadrado igual a G, Mzão sobre R, e concluindo, V igual a raiz de Gzão M sobre R. Então, a gente consegue, com a massa da Terra, que a gente conhece hoje, o Gzão, que é aquela constante, que também é conhecida, e com o raio de satélite, né, você consegue determinar qual a velocidade ele deve ter. Ok? Muito simples, né? Bom, tem um tipo de satélite muito importante, que é o chamado satélite geoestacionário ou satélite estacionário. Ele é importante porque, do ponto de vista da Terra, ele está parado, por isso que é estacionário, né? Porque ele é uma referência fixa. Ele tem a função, por exemplo, de mandar os sinais de outras partes do mundo para o Brasil, por exemplo. Então, ele tem que ficar em cima do Brasil,
porque ele vai mandar os sinais do Brasil. Como é que eu faço um satélite ficar parado? Na verdade, ele não está parado, ele parece parado. Por que ele parece parado? Porque ele gira junto com a Terra. Ele gasta o mesmo tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno da Terra, que no caso são as 24 horas. Então, ele completa uma volta na Terra em 24 horas. Como a Terra também dá uma volta em si em 24 horas, os dois andam juntos. E aí, olhando da Terra, parece que ele está parado. Mas não está, ele está girando com uma velocidade grande. Esses satélites são muito utilizados em telecomunicações, então, né? Os meios de comunicação, TV, rádio, e aí celular, enfim. Celular via satélite, internet via satélite, tem muita coisa bacana aí que utiliza o satélite geoestacionário. E agora vamos fazer um exercíciozinho, tá? Não é necessariamente um satélite, mas é quase como se fosse, né? Aqui vai contar um pouquinho da história da primeira viagem, né, do homem à Lua, que foi em 1969, ano passado fez 50 anos, né? E aí, está explicando aqui tudo, as etapas, né? Que é o lançamento do foguete, que ficou em órbita da Terra, né? Até conseguir escapar da Terra aqui e ir lá para a Lua aqui, e depois pousar. Fica em órbita da Lua, em torno da Lua um tempo, e depois pousou, tá? Questão da OBA, hein, galera? Bom, então, no caso da etapa 2 lá, que é a órbita de espera que ele ficou ao redor da Terra, ele ficou a 200 quilômetros de distância da superfície da Terra, tá? Só uma curiosidade, a Estação Espacial Internacional, ela está a pouco mais de 400 quilômetros da superfície da Terra. Então, ficou lá em órbita, por volta aí de 2 horas, né? E aí, o foguete do motor é acionado, e aí ele vai lá na Lua, né? 80 horas depois ele chega lá, 80 horas, lá na Lua, né? Joga o motor terceiro estágio fora, tarará, e ele fica nessa órbita de espera, né? Ao redor da Lua. Aí a pergunta dele é: calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo do que sobrou da Saturno 5 na órbita de espera. Desconsidere quaisquer outras forças além da gravitacional, até porque lá na Lua não tem atmosfera. Então vamos lá. Para se manter lá na órbita de espera, a força centrípeta proporcionada pelo movimento, né, que mantém o movimento, tem que ser igual à força gravitacional. Então, aquelas equações que eu já mostrei para vocês, da força centrípeta e da força gravitacional. Vou cortar os m's, vou cortar o r com r quadrado também, né? E aí nós chegamos naquela equação que eu já havia mostrado para vocês. Essa equação que eu vou usar para calcular a velocidade na órbita de espera. E aí o problema, ele deu isso aqui, essa facilidade aqui, até porque a prova da UBA vocês não podem usar calculadora, né? Então, para facilitar as contas, ele deu o valor da massa da Terra vezes a gravidade, 416 mil, e deu o raio da Terra como 6.300 quilômetros. Só que como a órbita está a 200 quilômetros da superfície, né? Então, nós temos que somar para achar o raio da órbita, 6.300 mais 200 dá 6.500. Então, jogar na fórmula, né? 416 mil por 6.500, que vai dar, então, 64, raio de 64 dá 8. Só que isso aqui sai em quilômetros por segundo, tá, gente? Vocês podem ver que tudo aqui está em quilômetros, né? A resposta está em quilômetros por segundo. Então, a velocidade seria 8 quilômetros por segundo, ou 8.000 metros por segundo. Ou ainda, se quiser jogar em quilômetros por hora, 28.800 quilômetros por hora. Ok? Então, essa é a velocidade lá dos provavelmente ansiosos, né, astronautas orbitando a Lua, doido para pousar, né, mas tinha que esperar um pouquinho. A velocidade muito grande, né? Ok? Muito bem. E uma segunda aplicação interessante é a gente entender
como que a aceleração da gravidade varia dependendo da posição que um corpo se encontra em relação à superfície da Terra ou do planeta em que ele esteja, tá? Bom, a gente sabe que o peso de um corpo de massa m é m vezes g, tá aqui o nosso corpo de massa m. Essa força é uma força gravitacional, é uma atração gravitacional. Então, a gente pode igualar o peso com a expressão da força gravitacional, g menos a mzinho sobre r quadrado. O peso é mg, né? Então, a gente vai igualar com a força gravitacional. Dá para cortar esse m com esse m, que é a massa do corpo, né? E aí a gente chegou a uma expressão para calcular a aceleração da gravidade. Gzão, mzão sobre r quadrado. Né? A gravidade só depende da massa do planeta e da distância do corpo até o centro do planeta. Sempre até o centro, tá, pessoal? A distância é sempre até o centro. Para efeitos práticos, é como se toda a massa da Terra tivesse concentrada lá no centro dela. Né? Independente de qual posição você esteja, a referência é sempre o centro da Terra. Tá? Bom, como a gente viu naquela fórmula, a gravidade varia com o inverso da distância até o centro do planeta. Então, se você está numa altitude maior, né, igual um satélite, né, está numa altitude maior, a gravidade é menor. Ok? Então, aqui essa tabela mostra como que a gravidade varia com a altitude. Uma altitude de 0, que seria o nível do mar, ela seria, então, 9,81, tá? Isso numa latitude de 45 graus. Já vou falar da latitude daqui a pouquinho. Numa altitude de 20 quilômetros, ou seja, mais de 2 Everestes, né? 2 Everestes e meio, você teria uma gravidade de 9,75, né? E assim sucessivamente, né? Quando você chega a 200 quilômetros de altitude, você está aí com uma gravidade de 9,22, tá? E só para vocês entenderem, então, lembrando que a estação espacial está a 400 quilômetros, né, internacional, vai ter lá uma aceleração aí de cerca de 9 metros por segundo quadrado. Porque tem muita gente que acha que a estação espacial não tem gravidade. Gente, se não tivesse gravidade, ela não ficaria em órbita, ela está em órbita da Terra. Igual esse satélite está aqui em órbita da Terra. Só que a gravidade lá, ela atua numa direção diferente, ela atua lateralmente, tá? Não atua puxando para baixo, ela puxa na lateral. Por isso que a gente tem aquele efeito visual de gravidade zero que as pessoas sentem lá. Tá? Porque a direção que a gravidade atua é diferente. Mas é uma gravidade grande, ainda de 9 metros por segundo quadrado. Bom, outra coisa que produz variação na gravidade é que o planeta Terra é achatado nos polos, né? Conhece a história? O nosso planeta não é esférico, né? Ele é achatado nos polos. Como ele é achatado nos polos, quem estiver no polo está mais perto do centro da Terra do que quem está no Equador, por exemplo. Tá? E se estiver mais perto do centro da Terra, a gravidade é maior. Então, o que a gente vai perceber? Que no Equador, a gente tem uma gravidade de 9,78, é a menor gravidade que existe, porque é onde eu estou mais longe da Terra. Claro que aqui é o nível do mar, é onde eu estou mais longe do centro da Terra. E à medida que a latitude vai aumentando, ou seja, eu estou caminhando em direção aos polos, a gravidade aumenta também. Lá num dos polos, norte ou sul, você tem uma gravidade aí de 9,832, tá? E enquanto que lá no Equador é 9,78. Claro que a diferença é muito pequena, né, gente? Veja, se você pegar só uma casa depois da vírgula, você teria que fazer o arredondamento aqui, isso aqui ia virar 9,8. E aqui também ia ser 9,8, ou seja, a diferença é mínima, tá? Mas que ela existe, existe, tá? Bom, e aqui é uma tabelinha interessante que eu fiz com o auxílio do Excel, onde eu joguei aqui alguns astros, né? Inclusive tem a Lua e o Sol aqui, além dos planetas. A massa dele, aqui tem a massa em quilos e aqui a massa
em quantas vezes maior do que a massa da Terra é o raio do planeta em relação ao raio da Terra e o raio do planeta em quilômetros. E aí, eu mandei o Excel calcular qual que é a gravidade, utilizando, então, os raios e as massas e a constante G. E o resultado foi esses valores que vocês estão vendo aqui. Né? A gente vai perceber, então, a gravidade da Terra 9,8, né? Vênus tem uma gravidade muito parecida, Mercúrio tem uma gravidade muito menor, né? Marte também tem uma gravidade pequena, Júpiter tem uma gravidade muito grande, Saturno é quase a nossa, é porque é a relação massa-raio que importa, né, gente? Urano tem uma pequenininha, Netuno um pouco maior, a Lua é muito pequena, a gravidade, né? E o Sol é um absurdo, né? A massa do Sol é muito grande, então a gravidade na superfície do Sol, né, onde ninguém poderia pousar, seria 274 metros por segundo quadrado. Muita coisa. Muito bem, e para fechar essa parte, eu trouxe aqui um exercício para vocês, com essa foto bonita aí, na verdade é uma figura imagiada, tá, gente? É um desenho, não é uma foto, da próxima Centauri B, que é um exoplaneta, ou seja, é um planeta que não está no sistema solar, tá? Porque ele está na próxima estrela além do Sol, que é a próxima Centauri, né? É o planeta mais perto da gente que não está no sistema solar, tá? Ele está a 4,2 anos-luz da gente. E aí, só de curiosidade, né? A massa dele é 1,3 vezes maior do que a massa da Terra, o raio dele é 1,1 vezes maior, e eu estou pedindo aqui para calcular o valor da gravidade na superfície dele. Ok? Isso aqui também seria uma ilustração de como seria a superfície lá dessa próxima Centauri B. Bom, então os dados que a gente tem, a massa da Centauri B, 1,3 massa da Terra, o raio dela é 1,1 raio da Terra. Se a gente joga essa equação para a Terra, né, com a massa da Terra aqui e com o raio da Terra aqui, a gente obtém 9,8, né? Agora, quando a gente pega na Centauri B, ao invés da massa da Terra, eu vou jogar 1,3 vezes isso. Ao invés do raio da Terra, eu vou jogar 1,1 vezes isso, que é o que a gente tem lá para o planeta. Né? E aí, fazendo as contas, 1,1 vai ao quadrado também, tá, gente? Vira 1,21. 1,3 por 21 dá 1,074. Quer dizer, então, que isso aqui é a gravidade da Terra, no caso. A gravidade lá em Centauri B, ela é 1,074 a gravidade da Terra. É muito parecida com a gravidade da Terra, né? Que daria, então, 10,5 metros por segundo quadrado a gravidade na superfície desse planeta aí, né? Que pode ser habitável, inclusive, né? Só que está 4 anos-luz de distância, né, gente? É bem longinho, bem longinho. Ok? Então, essa é a gravidade. E aí, nós encerramos por aqui, tá? Deixo aqui para vocês as referências lá para vocês estudarem no livro, dê uma olhadinha no livro, tem muita coisa bacana lá. No livro de vocês, da página 150 à página 163, que é o capítulo 6. Ok? No mais, aproveitem e tirem as dúvidas de vocês e bora lá fazer os exercícios, né? Para depois a gente tirar as dúvidas ao vivo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.